Atento. Porque a pessoa que falou mais do diabo foi Jesus. E a pessoa que falou mais de tragédia foi Jesus e os apóstolos. E hoje, se o pastor for falar das coisas que estão acontecendo, não fala isso não, pastor. Vai espantar o povo. O povo já está com medo por causa disso. Se vai falar isso, mas quem falou do diabo foi quem? Jesus. E quem falou das tragédias? Do princípio das dores? Jesus. O que os apóstolos, Pedro e João falou? Das tragédias que vai acontecer. Se eles falaram, por que eu não posso falar? A ignorância, ela faz com que as pessoas ficam cravadas no mesmo lugar e vão ser pegos de surpresa. Agora, é verdade que todos vão sofrer retaliações, todos, só que aquele que está atento às coisas que estão acontecendo e que vai acontecer, não vai ser pego de surpresa, porque vai estar em oração. Vai estar em oração. Amém? Então eu vou começar a aula com você aqui. Esther, capítulo 4. E o versículo 12, 13 e 14. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagine em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas, presta atenção agora, mas se tu e a casa do teu pai pereceres, e quem saber se para tal tempo como este chegaste a este reino. Presta atenção. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Eu quero que você repita essa frase junto comigo. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Guarda bem essa frase. Guarda bem esta frase, porque essa frase é a chave. É a chave. Vamos fazer uma oração. Diabo, está comemorando, eu sei que você está comemorando. Mas Deus já nos revelou aqui essa noite. Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, enquanto eu ministro essa noite Sua palavra pelo Espírito Santo, fale ao nosso coração. Fale ao espírito de cada um que está presente. Dirija os nossos passos dentro da Escritura. Guia-nos, ó Deus, ao entendimento correto. Abre o coração, porque uma vez aberto, o teu Espírito entra e faz morada, e o Senhor vai esclarecer, vai entrar na escuridão e vai trazer a luz. Pai, fala pelo teu Santo Espírito e opera maravilhas e sinais enquanto teu servo está ministrando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, às vezes a gente nem percebe como Deus vai dirigindo os nossos passos. A gente não percebe porque
O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é aqui, agora. O nosso tempo é o nosso pensamento, é o nosso desejo, propósito, aqui, agora. E muitas vezes nós não percebemos nessas jornadas de alguns anos que Deus ele vai mudando as circunstâncias, ele vai mudando os pontos da trajetória da nossa vida. Às vezes é um colega que desaparece do seu caminho de repente. Às vezes aquele colega, o próprio Deus tirou ele do seu caminho de repente. E às vezes lembramos, poxa, fulano nunca mais me ligou. Fulano nunca mais. Já tem meses que eu não vejo aquela pessoa. Já tem até anos que eu não vejo. De repente aquela pessoa desaparece do seu caminho. E você não consegue perceber que foi Deus que tirou. Às vezes você está tão empolgado com aquele trabalho, daquele emprego, e você perde aquele emprego. Ou alguém te oferece um emprego e você cria aquela expectativa, se prepara todo, quando chega lá, um detalhe de Deus, ele faz com que você não entre por aquelas portas, por causa de um detalhe. Porque falta um curso que você não tem, ou alguém chegou junto com você, e aquela pessoa tem aquele curso que você não tem, e Deus então te tirou daquele emprego, daquela oportunidade, e às vezes a gente não percebe isso. Por quê? Por que não percebemos isso? Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele conhece o nosso caminho, porque Ele é o princípio e o fim. Então toda a trajetória da minha vida, da sua vida, quando nós entregamos em suas mãos, entregamos nossos caminhos em suas mãos, então Ele, o Senhor Todo-Poderoso, Ele que nos conduz, porque o espaço no homem bom é confirmado pelo Senhor. Então o homem, quando ele começa a se santificar, ele começa a buscar, ele começa a ser sincero com Deus, mesmo que ele tenha erros, mesmo que ele fale alguma coisa, ele comete alguns erros na sua caminhada, talvez ele ficou com raiva, deixou o ódio entrar no coração, mas ele pediu perdão. Esse tipo de erro que a gente comete, a gente grita, não era para ter gritado, e a gente pede perdão, esse tipo de erro, mas em sua trajetória, Deus vê a sinceridade. Aquele cego, ele é sincero, porque ele tropeça e pede perdão, ele vacila e ele volta logo para a minha presença, se humilha na minha presença. Eu conheço ele, eu conheço aquela serva. Então o espaço de um homem bom, ele é dirigido pelo Senhor, ele é conduzido pelo Senhor. E muitas vezes o emprego é tirado por Deus, não percebemos. Às vezes um amigo é tirado por Deus, não percebemos. Às vezes aquela amiga que você tanto admira e gosta, de repente desaparece do seu caminho. Desaparece. Ou senão Deus permite que o diabo começa a usar ela para provocar você, e acaba então aquela amizade se separando. E às vezes não conseguimos enxergar os detalhes de Deus, a maneira de Deus agir. Isso por quê, pastor? Porque aquela palavra que eu li para você, ela é a chave de toda uma transformação que aconteceu naquele período, naquele reinado daquele homem. Porque através de uma recusa de uma rainha, Deus fez, o Todo-Poderoso fez a rainha recusar a estar no banquete do rei. Irmãos, a rainha conhecia como rainha, ela era obrigada a conhecer a lei e os direitos como rainha. Ela sabia que não poderia
recusar o chamado do rei. Mas quando Deus, repete comigo, mas quando Deus está no controle, até o ímpio faz a vontade de Deus. Bate o palmo e glorifica o nome do Senhor Jesus. Bate o palmo e glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, essa recusa do capítulo aqui, do capítulo 1, vamos lá, Esther, capítulo 1, versículo 12. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então ela conhecia a lei, ela conhecia que se ela desobedecesse uma chamada, ela poderia ser punida. E se nós formos seguir essa linha aqui agora da outra pregação, vai nos levar a outra pregação. Mas a linha que eu quero ensinar você aqui hoje é sobre a sentença de morte sobre as mulheres, crianças, velhos, jovens. A sentença de morte estava sobre a vida deles. E é nessa linha que eu quero decorrer. Vamos lá. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Amã, o título é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amadat, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. A ordem do rei era que Amã fosse exaltado, porque ele recebeu uma glória de uma posição elevadíssima, acima de todos os príncipes da província. Todos os príncipes. Amã era o braço direito do rei. E o rei então fez o seguinte decreto: quando ele passar, eu quero que todos se prostrem, se encurvam. Por quê? São duas coisas aí. São duas coisas. Se inclina. Olha como o diabo quer que a igreja se inclina. O diabo quer que a igreja se inclina. Se inclina a quem? Quem é esse homem chamado Amã? Você sabe que aqui, essa palavra, esse rei, representa o diabo. Representa o diabo. Porque ele quer que todos do seu reinado, todas pessoas, criança, jovens, velhos, se inclina e se prostra. Lembra que Jesus disse? Se você se prostrar e me adorar, então se inclinar e se prostrar diante de qualquer ser humano é idolatria. Isso rouba a glória de Deus. Porque todo ser humano, o Senhor quer que todo ser humano se encurva e se prostra somente diante dele, do Deus verdadeiro. Então o diabo,
ele vai encontrar alguém. Ele vai encontrar alguém que não aceita. Irmãos, que desafio. A vida desse homem representa a igreja. Mardoqueu representa a igreja. A igreja que não se inclina. E a igreja que não se prostra. Você pode louvar o Senhor com as palmas? Mardoqueu representa a igreja. A igreja que não se inclina. E a igreja que não se prostra. Mas essa atitude chegou ao conhecimento do rei. Essa atitude chegou ao conhecimento de Amã. Por quê? Porque ele não percebia. Porque aonde ele passava, todo povo, todo príncipe, qualquer uma pessoa se curvava, se inclinava perante ele. Mas ele não percebia que havia um que não se encurvava. Preste atenção aqui. Havia um que não se encurvava. E alguém chega para ele, para Amã, e fala: olha, você já percebeu que tem um servo aí chamado Mardoqueu, que fica à porta do palácio? Quando você passa, ele não se curva. O quê? Ele não se curva? Então, olha o que está escrito. Versículo 3. Então o servo do rei, que estava à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassa os mandatos do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhe dando eles ouvido, fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Então vamos fazer o seguinte: eu vou agora passar perto dele, para ver se ele vai se sustentar naquilo que ele tem como base. Porque se ele não se encurva, porque ele tem alguma coisa que sustenta ele como base. Porque todo mundo se encurva, todo mundo se prostra. Se esse homem não se encurva, e se esse homem não se prostra, ele tem uma base. Eu quero saber se essa base é suficiente para segurar quando eu passar diante dele. Fala assim, repete comigo. Só que Amã não sabia que habitava no coração de Mardoqueu um coração humilde e sincero a Deus. Um coração humilde e sincero a Deus. Um coração que não aceitava, porque desde pequenininho eles eram ensinados a se encurvar diante do único Deus verdadeiro, se prostrar diante do único Deus, que é o Deus de Israel. Somente diante do Deus de Israel, do único Deus verdadeiro, deveremos se prostrar. Então, desde pequenininho, Mardoqueu aprendeu pelos seus pais esse ensinamento. Então, quando Naamã passa, ele não se encurva, ele não se prostra. E aí vai começar a perseguição. Versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, os seus olhos teve em pouco opor as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero e o povo de Mardoqueu. Preste atenção. Ele havia declarado, por que você não se encurva? Ele havia declarado aos servos de Naamã que era judeu. Ele havia declarado aos servos de Naamã: não, eu sou judeu. E é claro que eles pesquisaram de quem é os judeus. Por que eles não se encurvam? Então Amã descobriu que não somente Mardoqueu se encurvava e se inclinava,
ele descobriu que havia uma nação que não se curvava. Ô Espírito Santo! É por isso que quando se faz a reunião em gabinete, quando o diabo lá na feitiçaria, na bruxaria, na magia negra, eles fazem reunião, eles sabem, não temos como destruir aquela região. Não tem como destruir aquele lugar. Por quê? Porque ali tem um templo onde se faz oração ao único Deus verdadeiro. Ali tem um templo onde se reúne a igreja. E essa igreja, eles fazem propósito de jejum e oração por aquele lugar. O diabo sabe, querido. O diabo conhece os crentes. O diabo sabe que os crentes têm as armas para destruir e desfazer as suas obras. Ele sabe. Ele sabe. Então, Amã disse assim: eu não vou destruir somente esse judeu, não. Eu vou agora fazer um decreto para destruir todos os judeus. Por causa de um, todos vão pagar. É isso que ele quis dizer aqui. É isso que ele quis dizer aqui. É por isso que quando um pai de família, quando alguém está na fé, a raiva do diabo não é somente para aquele que está buscando. Ele quer destruir também a família. O diabo, ele olha e sabe que você é uma ameaça para ele. Você como igreja, você é uma ameaça para o diabo. E a raiva, o furor de Amã, o furor dele era tão grande que ele disse: eu vou executar todo judeu. Porque agora eu sei que todos eles não se curvam. E a maneira que ele vai fazer é dirigir ao rei. Porque ele tem carta branca para entrar na presença do rei. Vamos lá. Versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 10º do rei Assuero, se lançou o povo, isso é, a sorte, perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até um 10º mês, que é o mês de Adar. Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo. Olha para mim. Existe espalhado uma igreja. Existe espalhado uma igreja entre todos os povos da província. Eu falei com vocês isso aqui falando de hoje. Existe espalhado uma igreja entre os povos. Do teu reino ao povo. Quer dizer, o diabo é ele que governa esse mundo de treva. É ele que governa os povos. Está em suas mãos. Mas existe um povo aqui. No meio do povo, no meio das trevas, existe uma igreja. Existe um povo que está causando problema. Deus, na sua poderosa sabedoria, Ele espalhou a igreja na face da terra. A igreja não está localizada no Brasil somente. A igreja está localizada em outros países. Então Deus espalhou a igreja sobre a face da terra. E a igreja está entre os povos da escuridão. Porque o povo da escuridão são eles governados por Satanás. É o diabo que dita as regras. É o diabo que faz ele se encurvar. É o diabo que faz ele se inclinar à vontade dele. A vontade dele. É o
o diabo que manuseia o povo das trevas para causar maldade, causar destruição, causar falência na família. Mas o diabo também sabe que ele não pode fazer o que ele quer, completamente a destruição que ele quer, porque existe um povo que Deus espalhou na face da terra. E esse povo é a igreja. Esse povo é a igreja. Esse povo somos nós. Você não pensa que aquele macumbeiro não está falando da sua vida? Está sim. Aquele macumbeiro sabe que a oração que você faz dentro de casa tem atrapalhado os planos dele. Aquele macumbeiro, aquele homem que serve o diabo, sabe que a oração que você faz dentro da sua casa tem atrapalhado o plano dele naquela rua, porque ele quer matar as pessoas ali. Ele quer destruir as pessoas ali. Ele quer causar morte naquela rua. Mas a sua oração dentro daquela casa tem atrapalhado o plano do diabo. E é por isso que Amã está dizendo aqui: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo. Existe um povo espalhado no meio de todos os povos. E esse povo hoje, quem é a igreja? Somos nós. Mas não é a igreja derrotada. Não é a igreja desanimada. Não é essa igreja que Deus está dizendo aqui. Não é a igreja que você está pensando em desistir, em parar, está muita luta. Não é essa igreja. A igreja que tem o Espírito Santo dentro dela. A igreja que habita o Espírito Santo dentro dela. Mas olha a declaração desse homem. Olha a declaração desse homem. Vamos continuar. Do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Ó, eles têm uma lei aí, que a lei deles é diferente. Por quê? Porque todos os povos, todos os reinos da terra se encurvam diante de uma imagem. Todo povo tem uma imagem. Todo povo serve alguma imagem, alguma coisa. Mas esse povo, ele serve um Deus invisível. Eles são diferentes. Eles se encurvam diante de um Deus invisível. Eles oram diante de um Deus invisível. Eles se prostram, eles estão ali em oração diante de um Deus invisível. Eles são um único povo diferente, porque todo povo na face da terra tem um Deus, serve um Deus, se inclina diante de um Deus. Todo povo, mas esse povo é diferente. O rei ouviu isso. O rei ouviu isso. O diabo ouviu isso. Porque é o diabo que tem os seus príncipes, seus principados, suas potestades, que o apóstolo Paulo disse em Efésios 6. O diabo tem os seus príncipes que governam. Os príncipes governam uma hierarquia de demônios aqui na terra. São os principados de cada lugar. Aqui no Catarina tem um principado. Tem um principado que governa os outros principados de cada lugar. Você acha que o Catarina está cheio de traficantes, cheio de pessoas bebendo, fumando, se drogando? Por quê? Por quê? Porque existem principados e potestades, são classes de demônios elevadíssimos. Elevadíssimo. Tem demônio que não pode nem tocar aqui na terra. Elevadíssimo. Então não permite que eles toquem aqui na terra, que venham aqui na terra. Mas são principados e potestades que governam uma região, que governam um lugar, que governam um bairro, que governam uma cidade, que governam o morro do Rio de Janeiro. São principados e potestades que têm comandos, que dão comandos. E aqueles demônios começam a fazer aquela operação naquele lugar. Mas a obra do diabo não é completa. A obra do diabo não tem êxito, completamente êxito. Por quê? Porque ali tem uma igreja. Ali tem uma igreja. Ali tem uma irmã que ora. Ali tem um irmão que ora. E por causa de um, olha o que ele disse aqui. Olha o que a mãe disse aqui. Ele está com ódio de
de Mardoqueu. Ele está com muita raiva de Mardoqueu. Mas ele falou o quê? Não, eu não vou pegar somente um, eu quero pegar todos. Eu estou cheio de ódio de Mardoqueu. Eu odeio esse homem, mas eu quero pegar todos judeus, todos, mulher, criança, adolescente, jovem, eu quero destruir todos. Isso não mostra hoje a perseguição na igreja em outros países, que vai ter perseguição também aqui no Brasil, não muito longe daqui, vai ter perseguição. Isso não reflete o dia de hoje para a sua vida? Não reflete? O diabo tem raiva de você, mas ele odeia toda a sua família. E às vezes ele usa você vê o diabo na vida de uma pessoa, trazendo morte para toda a tua casa. O teu filho nunca fez nada com aquela pessoa. A tua filha nunca fez nada com aquela pessoa. Qual foi o dia que a sua filha mexeu com aquela pessoa? Qual foi o dia que o seu filho mexeu com aquela pessoa? O teu filho nunca fez nada, mas por causa da raiva que o diabo tem de você, ele ameaça toda a sua casa, ele ameaça a sua esposa, ameaça seus filhos. Eu vou matar, eu vou destruir, por causa de um. E aí que a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Nós, como igreja, precisamos acordar. Acordar porque somos diferentes. Acordar porque somos pessoas diferentes. O diabo não quer que você enxergue a beleza que você tem. O diabo não quer que você enxergue a formosura que você é. O diabo não quer que você enxergue que você é uma pedra para Deus, preciosa. O diabo não quer que você se enxergue assim. O diabo não quer que você se enxergue que você tem um alto valor e um preço tão elevado que Jesus teve que vir aqui. Um homem sem pecado derramar o seu sangue, e esse sangue não há prata, não há ouro, não há nenhuma pedra preciosa que poderia se igualar ao sangue do Filho de Deus. Você é tão precioso que Jesus teve que vir da sua vida e derramar o seu precioso sangue para comprar algo precioso. Para ter algo de valor, é necessário se pagar um preço bem alto. Aprende isso. Aprende isso. Aprende isso. Para você ter algo de valor, é necessário você ter algo de mais valor ainda para pagar aquele preço. Oh Espírito Santo,